Deus está falando com você, mas você está disposto a entender o que ele tem dito? Você sabe o que significa renascer em Cristo para você? Oi, eu sou a Rafa, tenho 23 anos e eu renasci em Cristo. Esse renascimento me salvou e é por isso que eu preciso te contar o que aconteceu comigo para que, quem sabe, você não esteja passando por um momento similar e consiga entender uma coisa principal que eu venho trazer aqui nesse vídeo. Deus fala com você o tempo todo. Mesmo com todos os seus erros, mesmo com todas as coisas que acontecem na sua vida, ele continua falando com você. E ele vai continuar falando com você. Mas o que muda é se você tá disposto a ouvir. Mas eu não tô aqui pra te convencer de nada. Eu só quero te lembrar, porque às vezes, assim como eu, você também tinha esquecido disso. Ou talvez nunca nem tenha passado pela sua cabeça. Mas sim, Deus fala com você o tempo todo. Pra começar a contar um pouco da minha história, eu vou começar com uma pergunta polêmica que se passava na minha cabeça antes da minha conversão, antes que eu viesse a conhecer Jesus, antes que eu viesse a conhecer a Bíblia, que é: Jesus vai me salvar do quê? Por que eu preciso ser salva? Do que eu preciso ser salva? Acho que para começar a explicar um pouco quem era a Rafaela que tinha essas dúvidas na cabeça, eu vou começar trazendo um ponto que era muito presente na minha vida e que eu acho que é presente na vida de muitas pessoas com 20 e poucos anos, que é: quem sou eu? Quais são os meus limites? O que é certo? O que é errado? O que eu gosto realmente? Então, eu era uma pessoa cheia de dúvidas, cheia de coisas na minha cabeça, mas contraditoriamente, eu também era uma pessoa cheia de certezas. Eu tinha várias convicções, verdades absolutas, opiniões formadas meramente por arrogância e conceitos de mundo. E aí é onde mora o vazio, entre todas as suas convicções carnais e a falta de espiritualidade, a falta de Deus na nossa vida. E era simplesmente o que eu era, um vazio. Porque parando pra pensar, teoricamente, acaba não fazendo muito sentido, né? Porque como que eu posso ser uma pessoa tão cheia de mim, tão cheia de opiniões, cheia de vivências, experiências, aprendizado, conhecimento, e ao mesmo tempo não saber de nada. Me sentir tão inquieta, me sentir tão vazia. Mas, né, hoje eu sei que existe um vazio que o mundo não é capaz de preencher. Não é sobre carreira, dinheiro, relacionamentos, status, futilidades. Nada disso vai conseguir te trazer o preenchimento real. Nada disso vai conseguir te trazer o senso de propósito, de pertencimento. E para fazer um paralelo com a minha história, eu vou trazer um evangelho que é muito especial para mim, que fez muito parte da minha transformação, da minha conversão, que é o capítulo 3 do Evangelho de João. E, resumidamente, né, você pode acessar aí na sua Bíblia, mas, resumidamente, o capítulo 3 é o momento em que Nicodemos, que era um fariseu, um grande sábio da época, um líder entre os judeus, vai ter uma conversa com Jesus sobre renascimento. E essa conversa começa com Nicodemos não sendo capaz de entender o que Jesus quis dizer com renascimento. Jesus traz um conhecimento para ele e Nicodemos o questiona. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo. E Jesus o responde: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é preciso que vocês nasçam de novo. E olhando para essa história, é uma coisa que mexe muito comigo, porque há 2000 anos atrás foi Nicodemos, mas hoje eu vejo a nós, eu vi a mim ali em Nicodemos. Quantas vezes Deus tenta nos explicar conceitos, Deus tenta falar conosco, Deus tenta intervir nas nossas vidas e a gente não é capaz de entender. E isso é muito complexo. Jesus afirma: não se surpreenda que eu peça que vocês nasçam de novo. E é claro, gente, como que a gente pode esperar menos de Deus? Como a gente pode esperar menos da entrega que Deus exige de nós? Como a gente pode esperar que viver sob o domínio de Deus seja algo simples, seja algo carnal, seja algo fácil? Essa entrega exige grandes movimentos, exige uma nova criatura, exige que a gente deixe para trás tudo que vem da carne, tudo que vem do mundo, para se abrir totalmente para o celestial, para o espírito, para as coisas que realmente importam, as coisas de Deus. Enquanto você está revestido da sua carne, enquanto você está apegado à sua carne, isso não vai acontecer. O que nasce da carne é carne. Só o que nasce do espírito é espírito. Então é engraçado que a gente acha que Deus fosse esperar menos de nós. Mas assim como Nicodemos, a gente segue achando que sabe de tudo, achando que a gente tem todas as respostas, quando na verdade a gente tá cego pro que realmente importa na nossa vida, quando na verdade a gente tá fechado, quando na verdade a gente tá surdo pra ouvir o que Deus tem a dizer. Voltando um pouco mais pra minha história,
Eu nasci numa família tradicionalmente católica, não tão fervorosa assim, mas que frequentava a igreja ali. E na minha infância eu era uma criança muito curiosa e movida por essa curiosidade, eu pedi pra minha mãe aos 9 anos pra me inscrever pra ser coroinha da igreja, né? Pra quem não sabe, é quem ajuda, né, o padre ali durante as missas. E eu me inscrevi, comecei a exercer esse cargo até mais ou menos uns 15 anos de idade, quando vem aquela idade da revolta e você não quer saber mais de nada e tudo é horrível, né? Então esse momento não foi diferente pra mim. Mas eu quero dizer que eu não fui uma pessoa distante da fé. Eu não nasci num lar de ateísmo, eu tinha tudo ali na minha mão. Só que hoje eu consigo ver que eu nunca realmente entendi a história de Jesus. Eu nunca realmente entendi o que a Bíblia significava. Eu nunca entendi o impacto que isso poderia ter sobre nós. Então, até os meus 22 anos, eu era completamente ignorante sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre Deus, religiosidade, tudo. Não é como se eu não quisesse entender. Porque eu queria. Uma parte de mim queria, mas é como se fosse uma falha cognitiva. Quando eu falo entender, é o sentido literal da palavra entender. Eu não conseguia compreender o que aquilo ali significava. E ainda trazendo essa passagem de Nicodemos, é interessante porque Deus ainda afirma uma coisa parecida com essa, né? Que ele conta: eu lhes mostrei coisas terrenas e vocês não acreditaram. Como vocês vão acreditar se eu mostrar coisas celestiais? E é aí, meus 22 anos, exatamente onde eu estava. Eu não tinha capacidade de entender as coisas terrenas, me faltava discernimento, me faltava conhecimento, e tudo aquilo não era capaz de suprir o entendimento que eu precisava na minha vida. Quem dirá entender sobre as coisas celestiais, sobre as coisas de Deus, compreender o papel de Jesus nas nossas vidas, os propósitos de Deus na minha existência. Mas volta e meia eu sentia dentro de mim como se fosse um chamado. Eu sentia uma inquietação, uma vontade de entender, descobrir quem é esse Deus, o que ele fez por nós, o que ele faz por nós, como ele está presente no nosso mundo hoje. E hoje, né, após ter conhecido Deus, após ter me rendido, eu sei que isso não era nada mais, nada menos do que Deus falando comigo o tempo todo. Quando eu olho pra trás e vejo os momentos, eu me sinto tola por não ter conseguido entender. Mas Deus falava comigo o tempo todo. E talvez esse seja você no dia de hoje. E por isso eu volto a repetir. Não se engane. Mesmo que você tente silenciar isso, Deus ainda fala com você. Mas assim como era um raciocínio muito lógico pra mim nos auge dos meus 22 anos, também pode ser pra você. Eu tinha carreira, relacionamentos, experiências de todos os tipos. O que mais eu poderia querer? Principalmente quando você tá ali no auge dos seus 22 anos. As viagens, o mundo, infinitas possibilidades, estava tudo ali na minha mão. Então eu não tinha por que sentir falta de alguma coisa. Eu não precisava almejar nada além disso. Mas toda aquela informação, todas aquelas opiniões, todo o meu jeito cheio de mim, ele não é capaz de me preencher nem pela metade, assim, né? Então sempre existiu aquele vazio que me fazia sentir desconfortável e pensar, mas eu nunca conseguia tomar o primeiro passo. E isso, gente, eu posso afirmar pra vocês, tudo aquilo que eu tinha não me agregava nada no meu desenvolvimento como humano. E quando eu falo desenvolvimento, eu não tô falando da minha vida profissional, de coisas que a gente pode ver, coisas terrenas, mas tô falando do meu desenvolvimento como ser humano, no meu caráter, na minha bondade, na minha responsabilidade e até mesmo no amor. Mas sempre existe uma virada de chave, né? E esse despertar foi muito importante pra mim e aconteceu exatamente um ano antes do meu batismo. Eu não vou entrar em detalhes sobre a situação, porque é uma coisa que não envolve só a mim, né? Em respeito a todas as pessoas envolvidas, por ser uma coisa muito delicada. Mas o que eu posso dizer é que a partir do momento que eu senti a presença de Deus, a partir do momento que eu o vi ali diante de mim, eu senti pela primeira vez, tudo mudou. E eu não tô falando de mudanças confortáveis. Porque a partir do momento que você abre espaço no seu coração para considerar Deus, você também abre espaço na sua vida para que o inimigo te distancie disso. A partir do momento em que eu criei essa consciência sobre Deus, eu senti um desconforto enorme sobre todas as áreas da minha vida. Minha carreira, minhas relações, minha família, a maneira como eu vivia a minha vida, o que eu fazia, o que eu deixava de fazer, tudo passou a me incomodar, porque eu vi que tudo estava errado. Só que agora, né, eu sabia que Deus estava entre nós, mas é o que dizem, né, o saber e o conhecer, até o diabo admite que Deus é Deus, mas o que Deus exige de mim dali pra frente foi obediência. E não se engane, porque eu não estava pronta para oferecer isso no primeiro momento. Acho que isso conversa muito com o dilema moderno do Deus do amor e Deus da obediência. E naquele momento eu só estava disposta a ver o Deus do amor. Então eu pensava, Deus está aqui, Deus está entre nós, mas ele me ama. Então ele vai me amar, ele vai me aceitar, independente do que eu faça, independente de como eu haja, independente das minhas intenções, independente do que eu pense. Então por meses eu travei uma batalha muito árdua dentro de mim. E essa batalha teve reflexos por toda a minha vida. Minha carreira já não era mais meu porto seguro, minha família já não era mais uma família, meu relacionamento já não existia mais. E hoje eu vejo que Deus transformou a minha vida
pra chegada dele. Ele tirou tudo aquilo que não fazia sentido, tudo aquilo que estava errado, para que eu pudesse receber ele de uma forma muito mais consciente, limpa, muito melhor, para que eu pudesse de fato me dedicar e entregar minha vida a ele, porque com aquelas coisas eu não seria capaz de fazer isso. E é uma batalha muito árdua, né? Porque de um lado tinha a Rafaela, que eu era antes, que era cheia de mim, que também era muito forte, que ia carregar todas as coisas sozinha, e tinha também a Rafaela que queria conhecer a Deus, que queria dividir essa cruz, que queria entregar meus problemas, que queria me entregar, me tornar uma nova criatura. Então foi um conflito de identidade muito grande por muito tempo. E esse conflito me atrapalhou por muito tempo também, porque ele me impedia de buscar. E sem a busca por Deus, não há unidade. E sem a unidade, não há Deus. Por mais que Deus fizesse todas essas intercessões, eu sentisse ele falando comigo, eu sabia que nada ia acontecer, nada ia mudar. Essa nova criatura que eu gostaria de ser não ia aparecer. Eu não ia conseguir vencer a minha carne se eu não tivesse unidade. Se eu não buscasse pela palavra, se eu não buscasse por Deus com firmeza, com vontade, com disciplina. Porque a unidade, assim como Deus ora por nós, no Evangelho de João, no capítulo 17, é a santificação com a verdade. Estar em unidade é sermos um só com Deus, é sermos revestidos com a verdade. E uma vida sem unidade é uma vida falsa. E era a vida que eu vinha levando. Eu saía demais, eu ia para lugares que não me faziam bem, eu tinha hábitos destrutivos, eu tinha ações que eu não conseguia me reconhecer, e isso me definhou bastante. E por mais que eu não goste de admitir, o período que eu conheci Deus foi o período que eu mais cultivei coisas ruins na minha vida. Essa foi uma realidade muito difícil de eu aceitar. Porque nesses momentos, todo tipo de situação vai tentar te afastar de Deus, vai tentar te voltar pro velho lugar do conforto, que na verdade você já sabe que não é tão confortável assim, mas é a verdade que você conhece. Então, na virada de ano de 2024 para 2025, eu cheguei no meu limite. Eu já não aguentava mais viver daquela forma, eu já não aguentava quem eu tinha me tornado, e eu tava mais do que nunca com vontade de conhecer a Deus. E tinha já tomado a consciência de que Deus estava me chamando para conhecê-lo. Todas as intercessões, todos os momentos que eu sentia Deus ali, eu sentia, gente, uma necessidade desesperada de ir pra igreja. Eu chorava, eu tinha vontade, só que eu não conseguia. Eu não conseguia levantar e ir pra igreja. Eu não conseguia me ajoelhar e orar. Eu não conseguia buscar pela unidade, porque eu tava me sentindo muito destruída pelo pecado. E aí é onde entra um erro, né, que a gente comete até hoje. E nos momentos em que a gente se sente culpado, que a gente se sente consumido pelo pecado, que é o momento que nós mais precisamos de Deus, é o momento que mais nos afasta, porque nós sentimos medo, sentimos vergonhas, sentimos não dignos de receber ali, né, aquela intercessão de Deus. Então isso me afastou completamente. Esse é realmente o objetivo do pecado, te afastar de Deus. E até aquele momento ele tinha conseguido. Mas eu aprendi qual era a vida que eu gostaria de levar e principalmente qual era a vida que eu não gostaria. Em meados de fevereiro de 2025, eu ainda estava me movendo em passos muito lentos em direção à minha fé, até que eu conheci uma pessoa que hoje é meu namorado. Eu posso contar a nossa história, também foi regida por muito Deus, muita oração e muita intercessão, graças a Deus. Mas foi o empurrão que eu precisava para conseguir me mover até a unidade, para conseguir buscar a Deus. O incentivo que eu precisava, o apoio que eu precisava, né? E só depois de tantas coisas que aconteceram durante esse ano também, que foi um ano de muitas mudanças pra mim, que eu entendi por que eu precisava desse apoio pra conseguir buscar Deus. E foi uma das melhores coisas que aconteceram comigo. Bem, a gente foi pra igreja pela primeira vez e eu me despi de todos os meus preconceitos, porque eu tinha muito preconceito com a igreja evangélica também, por mais que eu sempre soube que aquele era o meu lugar, porque as poucas vezes que eu fui antes disso, eu me senti muito tocada e me senti com muita vontade, só que eu nunca tive a coragem de passar por cima do meu ego pra viver a vida que eu gostaria de estar vivendo, né? Então a gente foi na igreja pela primeira vez, eu senti Deus falar comigo de uma maneira totalmente diferente do que eu tinha sentido até o momento. E a partir dali, foram meses e meses de oração, de conhecimento de Deus. Foi quando eu comprei a minha primeira Bíblia, aos 23 anos. Foram acontecendo muitos movimentos da minha parte, foram se desconstruindo muitas coisas dentro de mim para que eu conseguisse abrir espaço para Deus. E durante as minhas idas à igreja, durante os meus estudos pela Bíblia, me senti cada vez mais pronta e cada vez mais sentindo a presença de Deus e o chamado dele para ser sua filha amada. E aqui voltamos com o que eu disse sobre obediência. Eu sentia Deus, mas não tinha forças e nem vontade, vamos ser sinceros, para obedecer, para me colocar sobre os mandamentos divinos, para entregar a minha vida para Deus genuinamente. E o renascer tem tudo a ver com a obediência. O batismo é o selar de um compromisso com Deus, é o selar da sua obediência, é o selar do compromisso da unidade. Então, com o passar do tempo,
a obediência, que eu pensei que seria uma coisa difícil e complicada, e uma coisa que eu tinha muito preconceito sobre, se tornou natural. Porque o incômodo gerado dentro de mim foi tão grande que o ruim não era obedecer. O ruim era continuar do jeito que eu tava. Então, muita coisa mudou, e por isso que eu digo que a unidade transforma você. Unidade tem a capacidade de te colocar próximo com Deus, não só no sentir, mas no obedecer, no entender das escrituras, no entender o seu propósito, no entender o que Deus quer pra você. No dia do meu batismo, a palavra foi essa de João, capítulo 3. E quando eu abri minha Bíblia, eu me deparei com o único post-it da minha Bíblia, né? Eu tenho o costume de fazer marcações, mas esse era o único post-it que eu tinha deixado meses atrás, tipo, meses mesmo, e que eu nem me lembrava da existência, mas que por algum motivo naquele momento fez sentido eu pegar um post-it e escrever batismo. E quando eu cheguei no culto, abri a Bíblia e eu vi esse bilhete de mim pra mim mesma, batismo. Eu sabia que Deus tinha encontrado uma forma de me dizer que eu tava pronta. E foi um momento muito bonito, porque eu nunca tinha ido no batismo, eu nem fazia ideia de como era, e eu não tinha expectativas de me batizar naquele dia, tanto que eu não tinha família, ninguém ali na igreja naquele dia comigo, a não ser o meu namorado. E durante o culto, eu fui sentindo, na semana eu já vinha sentindo também, e vinha orando pra Deus, pedindo pra que ele me desse sabedoria e pra que fosse feita a sua vontade. Se fosse de sua vontade que eu estivesse pronta agora nesse momento, ele me encaminhasse pra isso. Mas nesse momento a gente ainda assim acaba tendo muitas dúvidas. Se é mesmo o momento, será que Deus falou comigo mesmo? Né? Como se eu precisasse de algo a mais, além de um papel indicando assim, ó, se batize, tá? E aí nesse momento eu tava angustiada ali no banco pensando, e agora? Eu vou, não vou, não vou, me batizo, não me batizo. E eu decidi ir. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ouvir essas palavras naquele dia para mim foi transformador, porque eu finalmente entendi. Finalmente entendi do que eu precisava ser salva. Finalmente entendi por que Jesus veio até nós. Finalmente entendi o poder de Deus. Finalmente entendi o amor de Deus e o que Deus esperava de mim como filha. Então, ali naquele momento, eu queria me sentir preparada, eu queria que fosse uma escolha do meu coração, eu queria sentir o chamado de Deus. E tudo isso aconteceu, mas não da maneira que eu imaginava. Bem lá no fundo, eu já me sentia pronta. Não porque eu era perfeita, mas porque eu tava pronta pra obedecer. E ali, eu pensando, né, eu fui quase uma das últimas a se batizar. Eu vendo as pessoas indo. Inclusive, nesse dia, foi um dia muito emocionante, porque muitos velhinhos se batizaram. E foi muito tocante, porque a palavra foi justamente Nicodemos perguntando, né, como que se pode nascer de novo sendo velho? Até que eu decidi me levantar e ir, por obediência. E aí eu soube o que exatamente Deus esperava de mim. Quando eu me levantei, eu tive a certeza. Eu falei, realmente era isso que Jesus estava esperando que eu fizesse. Ter coragem, ter obediência, fazer aquilo por vontade. E foi a melhor escolha que eu fiz por mim mesma. Dado tudo que eu vivi, ele esperava que eu abraçasse a luz de Jesus, que eu me salvasse por obediência, por amor e por vontade própria. Então acho que a mensagem final desse vídeo é que você busque pela unidade, que você ouça a voz de Jesus, que você esteja aberto a ouvir e a buscar a palavra, a buscar a Deus, buscar a unidade. Não existe momento perfeito, circunstâncias ideais. Depois disso, você vai continuar sendo imperfeito, mas eu te garanto que a busca por Deus é recompensadora. Talvez não medindo recompensa da forma que a gente tá habituado a medir aqui no mundo, mas medindo de forma celestial, que é o que importa no final das contas. Eu te garanto que você vai criar riquezas que você não seria capaz de criar sem ele. E isso eu não tô falando de nada material, mas tô te falando de coisas que alimentam a sua alma. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu te convido a se inscrever no meu canal para que a gente possa compartilhar um pouco mais da busca pela unidade juntos. Então, obrigada.